senadora Zenaide, e eu gostaria aqui de representar toda a diversidade possível. Eu sei que eu não sou capaz disso, mas eu também gostaria de reiterar que seria muito importante que a gente tivesse aqui, senador, mulheres negras, mulheres pobres, outras diversidades que pudessem falar por si. Como a gente não tem, eu também gostaria de ser capaz de representar todas. Vou tentar, com o que eu aprendi com grandes mulheres, sobretudo com a ministra Edilene Lobo e com a ministra Vera, que tem me ensinado muito, para trazer aqui o que vou tentar fazer, contribuir com todas. Eu falo em nome da Transparência Eleitoral Brasil, falo em nome do Observatório de Violência Política de Gênero, que integro e que é integrado por outros grupos de pesquisa. Falo em nome do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, do qual sou diretora, e falo em nome do Lidera, que é um grupo de pesquisa que eu mantenho lá no IDP, uma instituição de ensino que integro há quase 15 anos. Nesse grupo de pesquisa eu aprendi muito e trago muitas perguntas, as perguntas semelhantes às do senador, algum diagnóstico e algumas respostas para tentar contribuir com esse debate, considerando o contraponto, que me parece que é muito importante aqui. As ponderações partem do pressuposto, eu já disse, da exaltação do trabalho de todo mundo que está aqui. Eventuais críticas são para contribuir, não são para diminuir o trabalho de ninguém. Eu procurei entender as razões do relator e as razões daqueles que são contrários às cotas, ao aprofundamento das cotas e são favoráveis à flexibilização desse direito que, para nós, parece fundamental. O que propõe o relatório, e é desse pressuposto que eu parto, 30% no máximo de um grupo, 70% de outro, não flexível, se não cumprido a cota, ela não vai ser obrigatória, condicionada à reserva de 20% de vagas, que num primeiro momento parece muito benéfico, porque de fato, é preciso reconhecer, vai aumentar sobretudo o número de vereadoras, que em muitos municípios nunca existiu. O relatório, então, manifesta 4 preocupações da leitura que eu fiz. A primeira, que se possa buscar promover candidaturas viáveis de mulheres realmente engajadas na vida política. Viáveis vai aparecer muitas vezes, o que me faz me perguntar se é só mulher que tem que ser viável, se homem pode brincar de ser candidato ou de fazer política. Segundo, o partido possa definir o percentual de candidatas e candidatos segundo viabilidade de eleição. Terceiro, seja possível que o partido possa concentrar apoio e recursos financeiros em um percentual menor de candidatas para que ele tenha mais chances de êxito e consiga gradativamente aumentando esse número, também só para as mulheres. E quarto, não corra o risco de caçar mandatários que nada têm a ver com a fraude e até mulheres que acabam substituídas por homens. Nesse ponto eu vou abrir um parêntese. Eu fiz 3 pesquisas, uma em curso, sobre a cassação das mulheres eleitas. Poucas a cassação das mulheres eleitas. Esse é um ponto crítico. Com todo respeito ao TSE, a Justiça Eleitoral tem errado. E não é um erro que vai ser atribuído às mulheres para supressão de um direito. É evidente, me parece, e nesse apontamento, Bianca está aqui, me ajuda a fazer essa pesquisa, esse levantamento sobre as mulheres cassadas eleitas em razão do descumprimento da cota de gênero, que uma ação afirmativa não pode levar à finalidade diversa da pretendida. Mas eu não posso levar a um erro do tribunal, com todo respeito ao tribunal, ao vilipêndio de um direito conquistado com muito esforço. Eu preciso reconhecer, são preocupações legítimas, senador. Eu reconheço isso. Eu reconheço a legitimidade da preocupação de ter mulheres engajadas na política, e é isso que a gente quer. A gente concorda que é fundamental ter candidatas viáveis, mulheres realmente engajadas. A questão é como fazer isso. É verdade que o número de vereadoras aumenta imediatamente com a reserva de vagas de 20%. Mas isso acontece na primeira rodada. A minha pergunta é, e depois? O que acontece depois que aumentar esse número de vereadoras e aumentar um pouquinho de deputada federal e deputada estadual? A conclusão que eu trago aqui
é de que nem em 150 anos haverá um número maior do que o que a gente tem hoje, de mulheres viáveis e, sobretudo, de mulheres negras. Esse é um ponto fundamental. As mulheres negras não vão estagnar, elas vão retroceder. Eu vou pedir licença para usar o vocabulário médico em homenagem ao meu marido e ao relator, nesse percurso que é de 3 etapas. O primeiro é de diagnóstico. A gente sabe os números que já foram repetidos 1000 vezes, esse não é o meu ponto e eu não vou repetir, porque todo mundo está cansado de saber. A gente vai ao exame do diagnóstico, que exige, então, atenção a 3 pontos. Primeiro, do que a gente está falando? A gente está falando de ocupação de espaços de poder. Isso não é um concurso público. Não é uma disputa em que eu sento minha bunda na cadeira, abro um livro, leio e consigo disputar a igualdade de condições. Como dizia minha avó, que era analfabeta, mas era muito sábia, tem determinados percursos que a gente vence com tempo de bunda na cadeira. Não é esse o caso. Ele passa pelos partidos, pelo dinheiro, pelo legado e pelo capital político. Esse espaço público a gente não ocupa da noite para o dia. Acontece que, como disse o senador, até 1962 a gente era considerada relativamente incapaz. Eu ouvi a minha vizinha, mesmo tendo só 45 anos, dizendo que a minha mãe não podia participar da reunião do condomínio porque ela não era a cabeça do casal. Isso não foi hoje, não foi ontem, foi antes de ontem. Hoje, o Supremo discutiu se era o histórico da vítima que deveria ser considerado na condenação. Foi hoje que o Supremo discutiu se o teto de 15% de gasto para candidatura era ou não era constitucional. Isso não foi há 50 anos. Isso quer dizer, senador, com todo respeito, que o seu legado está sendo construído há 500 anos. O meu, há 50. Isto não é trivial. Não foi por falta de vontade das mulheres ou da natureza das mulheres que esse espaço da política e do poder não foi ocupado. Foi por decisão do Estado brasileiro. Isso não é uma questão de cultura. Foi o Estado quem tomou essa decisão por meio das leis. Nós estamos aqui, nessa mesa, nesse espaço, que tradicionalmente é ocupado por homens, pagando o preço de uma decisão que foi do Estado, não foi da natureza. Porque tem um discurso antecedente embarcado nessa narrativa de que há uma condição natural na posição da mulher. Isso não é verdade. Se a posição da mulher não fosse de disputa, eu não seria advogada. E a faculdade de Direito não estaria com mais de 50% de mulheres e a OAB com mais de 50% das mulheres. Porque a advogada só faz na vida brigar. O nosso espaço é de disputa, é de saber perder e ganhar. Como espaço da política, quem não sabe perder não pode ser advogado. Isso é uma questão de história. Eu me pergunto, e as mulheres negras? As mulheres negras na fila desse pão, na fila do poder? Eu aprendi com a ministra Edilene um dado que eu não sabia. 67% das trabalhadoras domésticas são negras, 40% em situação de pobreza. Como que elas vão romper esse legado? Se 20% das vagas, que já são ocupadas pelas mulheres que vão continuar, num dado de conversão de 60%, elas vão entrar nesse ciclo de eleição. Nunca. Isso não vai acontecer. O dado de hoje, das pesquisas de hoje, varia de 130 a 150 anos, para poder ter o mínimo de reequiparação. Neste modelo, nem 150. É nunca. O segundo ponto do diagnóstico. Essa corrida não zera quando termina o ciclo eleitoral. Porque também é um discurso comum. Começou a eleição, é só a gente ir disputar aqui entre a gente, se esforçar muito, você consegue. 60% de reeleição é a média. Isso quer dizer que 60% de quem está sentado aqui nas câmaras municipais, nas prefeituras, vai se reeleger. Como é que eu rompo este ciclo de reeleição? A média, eu repito, é 60%. Todas as posições que estão ocupadas. E quem está sentado não quer levantar. Portanto, é evidente que nessa pirâmide, quem chega primeiro já ocupou o espaço, vai continuar. E terceiro, a pergunta é, quem já chegou e quem está? Este é um ponto. Isso não é uma disputa de mulheres contra homens. De eu sou contra os homens são maus.
Isso é uma disputa de ocupação de espaço de poder. A questão é de lógica. Os homens já estão e eles não querem sair. Para sentar, alguém tem que levantar. Quem vai levantar? O senhor quer levantar, senador? Ninguém quer levantar. Mas acontece que só tem 513 cadeiras aqui. Se os espaços estão ocupados por homens, só tem 18% de mulheres e o ciclo é de reeleição de 60%, é só fazer conta. Esse ciclo não vai mudar. Se for 20% teto, porque isso não é piso, é teto, que incentivo os partidos têm para lançar mais de 20%? Nenhum. A gente não vai mudar o que a gente já tem aqui. Como eu disse, não é uma questão de um contra os outros, de mal contra o bem, é de matemática, é de conta, é de lógica. Doutora Marilda, por uma falha dessa presidência, nós não passamos o tempo inicial. Desculpa. O tempo é de 10 minutos, como já venceu, nós vamos dar um tempo aí para a senhora estar concluindo, ok? Tá bem. Vou concluir o meu raciocínio, então, para dizer ao que leva esse diagnóstico, então, para dizer as consequências desse remédio, senador, embora já tenha me antecipado aqui, eu trouxe 5 consequências. A primeira é um completo desincentivo para que os partidos lancem candidatas acima dos 20%. O segundo é a manutenção das candidatas já eleitas, que tem todo o mérito, senadora, mas que também já tem o seu legado e que não vai permitir a entrada de outras mulheres, sobretudo das mulheres negras que não ocupam espaços. Elas têm 7% de ocupação, o que é quase irrelevante. Terceiro, a gente cria, o que é pior, uma separação da disputa das mulheres com os homens. As mulheres vão se matar pelos 20%, enquanto os homens vão continuar disputando a sua eleição dos 80% com 70% do dinheiro. O que não me parece justo nem se a gente tivesse vivido até 1962 como relativamente incapazes. Como se eu não precisasse pedir autorização do meu marido para assinar um contrato e ele tivesse autorização legal para me bater. Quarto, mulheres que possuem vínculos familiares também terão vantagem para poder competir nesse universo de 20% e de 30% de cota não obrigatória. E quinto, a destinação de 20% das cadeiras parece positiva, como eu disse, mas é baixo para as próximas eleições. Eu queria, por último, e finalmente, dizer que eu li na segunda página desse relatório que esse Código Eleitoral ele só reúne leis que já existem. E eu queria chamar a atenção para isso. Este pressuposto não procede. Ela não reúne só leis que já existem. São mais de 800 artigos. O Supremo decidiu a interpretação de uma palavra no Código Eleitoral no último julgamento. O TSE decidiu a interpretação de uma palavra na linha L da Lei Complementar 6490. Isso derrubou uma biblioteca de livros e de pesquisas. 800 artigos, senador, com todo respeito, não são a reunião de leis que já existem. Não tem nada mais importante para um país do que como a gente converte vontade em cadeira. Espelhar o que está ali na rua, aqui dentro, em 513 cadeiras, é muito difícil. Para isso, a gente precisa ouvir o povo, precisa ouvir as instituições. Esse código foi votado na Câmara. Eu, que vivo disso, conheci o texto no dia. Essa é a primeira audiência pública que a gente faz sobre isso. O CPC teve não sei quantas audiências públicas. E é código de processo civil. Só advogado tem que saber. O Código Eleitoral, o povo tem que saber. É disso que se trata. Eu disse que a minha avó era analfabeta, mas era uma mulher sábia. E ela dizia, tudo que a gente divide multiplica. A gente vai precisar dividir senadores e senadoras. Para a mulher sentar, alguém vai ter que levantar. E tem que levantar é aqui. Muito obrigada.